Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Vamos tratar hoje de uma questão muito interessante. A representação da variação topográfica. Ou seja, vamos trabalhar com isolinhas. O que é isso? Popularmente chamamos de curva de nível. O que temos? Observe uma primeira representação. O que nós temos aqui? Um conjunto de isolinhas que visam representar a variação das cotas altimétricas de um determinado território. Vendo assim, parece um pouco estranho. Mas veja, e se fizermos assim? Olha, o que temos aqui? Nós temos a identificação de uma variação de um ponto A até um ponto B, onde nós fizemos um corte no relevo. Quando fazemos isso, o que temos? Um perfil topográfico. Onde está este perfil? Está entre o ponto A e o ponto B. Então temos isso representado graficamente para você. O que você vê? Uma variação altimétrica em razão das curvas de nível. O que você pode observar logo abaixo? Um conjunto de isolinhas que unem pontos de uma mesma altitude. Isso denominamos curva de nível, o que me permite representar a variação das altitudes em um dado território. Então temos isso aqui para você, onde neste ponto, esta isolinha tem o mesmo nível altimétrico deste ponto. Onde vamos observar que, neste ponto, esta isolinha tem o mesmo nível altimétrico nesse ponto. E aí nós vamos ter como configurar uma representação que reflita peculiarmente a topografia de um dado território. Bom, mas como que nós trabalhamos com isso? Visualize que legal. Imagine ícones da representação do território brasileiro como o Pão de Açúcar, onde eu tenho uma variação topográfica, então nesse primeiro caso eu tenho uma variação do perfil desta área, em razão de quê? Das altitudes. No segundo caso, eu tenho a imagem natural. Olha que cartão postal que temos aqui do Pão de Açúcar. E temos ainda uma observada em 3 dimensões, girando para você ver todos os lados desse território. Como ficaria uma representação desta área? Observe que legal. Nós temos aqui uma variação das cotas altimétricas, unindo pontos de uma mesma altitude, da menor para a maior. Como que isso ficaria? Observe que as áreas mais planas aparecerão com distâncias maiores. À medida que o relevo se torna mais íngreme, as linhas vão estar mais próximas. Onde que temos isso? Observe aqui, como a variação altimétrica faz com que exista uma aproximação das linhas. Por quê? Porque a cota altimétrica será a mesma. Se foi de 10 em 10, se foi de 5 em 5, isso seguirá um padrão. Observe na representação deste lado. Observe que as cotas altimétricas estão variando de 5 em 5. Eu não posso alterar, para que eu tenha uma representação fidedigna da área. Deste modo, teremos condições, por exemplo, de observar uma segunda representação. Olhe essa paisagem. Do mesmo modo, uma variação da menor para a maior altitude, onde nós vamos ter círculos concêntricos diminuindo o espaço territorial, significando que estamos indo da base para o pico, sempre mantendo as cotas altimétricas. Veja mais uma situação. Olha só, temos aqui um vale de um rio. Observe que as áreas depressivas vão aparecer sempre em paralelo, em razão dos agentes externos do relevo. Veja que a variação altimétrica é intensa, então as linhas aparecem muito próximas. O que eu estou representando? Esta variação corresponde a esta, e esta variação corresponde a esta, para você ter uma noção da variação altimétrica. Observe que do outro lado temos uma área mais plana. Observe então que as linhas se distanciam uma das outras, indicando que a variação das cotas é menor do que na área representada ao lado. Onde que eu posso observar isso? Está aqui, ó.
está neste ponto da sua representação, a elevação das cotas altimétricas. Então fica muito fácil de você observar e interpretar. Observe um segundo caso. Olha que legal. Temos a região de um vale, neste ponto, tá? E estamos representando esta área neste ponto. O que você vê? Uma variação muito íngreme aqui. Então você tem o quê? Uma série de linhas muito próximas aqui, reproduzindo uma intensa variação das cotas altimétricas. Mas se eu quisesse fazer um perfil, é a representação que está logo abaixo. Visualize. Nessa representação, eu tenho um perfil topográfico da mesma área, onde eu estou fazendo uma representação de um corte nesse sentido. Então eu tenho o quê? Um ponto de maior, um ponto de depressão e um ponto de maior altitude, representando um corte de A para B na sua representação. Veja que é muito tranquilo trabalhar, desde que você tenha muito atenção a quê? Ao detalhe que o exercício estará trazendo para você. Então veja que representação linda e magnífica e em cores para você. A variação das cotas e a simulação desta variação na representação. A representação colorida, a simulação logo acima e a formação de um perfil a partir do corte AB. Bem completo, para você não ter dúvida, para você ficar tranquilo quando for esse tipo de representação. Mas e se for uma variação em cores? Aí nós teremos o mapa corocromático, onde a variação das cores vai indicar o nível altimétrico, conforme podemos observar ao lado, de 0 a 100, verde azulado, de 100 a 200, verde amarelado, indo até uma tonalidade de um marrom quase vermelho para cotas de grandes altitudes. Ultrapassou 4.000 metros, um branco azulado, em geral representando geleiras eternas. Muito legal, muito tranquilo, para você se divertir com a cartografia. Essa temática não se esgotou. Voltaremos a falar um pouco mais disso no nosso próximo encontro. Você ficou curioso? Me aguarde, pois eu aguardo você. Abraço!